Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa aula de História agora. Então, o que é que nós vemos estudando em História? Nós vemos estudando sobre o quê? As primeiras pessoas que moravam aqui no Brasil, que foram os índios, os indígenas, e os portugueses vieram e colonizaram, ou seja, descobriram, o Brasil. Consequentemente, depois vieram os africanos escravizados, porque precisava de mão de obra barata aqui no Brasil. E aí foram trazidos os africanos para serem escravos. Só que é o seguinte, gente, o Brasil sempre foi uma terra muito rica, Então, outros países começaram a ter essa visão e começaram a descobrir e a escutar boatos que o Brasil era um país rico, o Brasil tinha onde trabalhar e ganhar dinheiro. Então, outras pessoas de outros países vieram conhecer o Brasil. Como? Por exemplo, e por que essas pessoas vieram ao Brasil? Em melhores condições de vida, gente, para melhorar a sua vida, para ter uma alimentação melhor, uma vida melhor, uma casa melhor, porque onde eles estavam não estava dando mais para eles. Então, por isso que eles acabaram deixando o seu local para vir para o Brasil. E onde tem assim, olha, portugueses, só para deixar bem claro, portugueses, você já estudou que os portugueses, página 226, foram os colonizadores do Brasil, que eu acabei de falar, E fundaram as primeiras cidades, com os povos indígenas e africanos. Então, os três primeiros povos, primeiros do Brasil primeiro foram os indígenas, os portugueses colonizaram, depois vieram os africanos escravizados, Porque precisavam dessa mão de obra e os africanos, como estavam passando muita fome, muita necessidade, vieram. Consequentemente, boatos foram indo e outras pessoas de outros países quiseram conhecer o Brasil. Como quem? Os alemães. Os alemães, depois dos portugueses, é muito importante, depois dos portugueses, os primeiros imigrantes. O que são imigrantes? Pessoas que vêm de outro país e se alojam em um determinado local. Imigrantes que chegaram ao Brasil há cerca de 200 anos foram os alemães e suíços, depois dos portugueses, sem contar, gente, os africanos e os indígenas, que eles já estavam aqui, Indígenas já estavam, portugueses descobriram, africanos vieram para trabalhar escravizados. Então, depois dos portugueses que descobriram, vieram os alemães e os suíços. E eles se alojaram, colônias onde hoje é em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e os alemães chegaram em 1824 e se concentraram no sul. Tem uma festa muito conhecida no Brasil, eu não sei, eu acredito que alguma mãe de vocês já foi, que é a festa de Blumenau, em Santa Catarina, onde é festejada e comemorada a Oktoberfest. Lá, gente, em Santa Catarina, em Blumenau, Santa Catarina, é uma festa alemã, então eles se vestem com roupas alemãs, eles têm as danças, a cultura toda alemã. Por quê? Porque lá foi o local onde a maioria dos alemães vieram e se alojaram nesse local. Existem alemães, no Brasil existe, mas lá nesse local eles começaram a vir, E aí outros alemães, onde é que tem alemão? Até mesmo por conta da sua pronúncia, da sua língua. Então, eles não quiseram ir para outros locais porque muitas pessoas não falavam alemão, Então, eles foram se alojando ali. Então, a Oktoberfest, em Santa Catarina, Blumenau e Joinville, é onde se alojaram os alemães. E o que foi que os alemães nos deixaram de cultura? Os portugueses, na página 226, nos deixaram o seguinte. Na página 226, os portugueses deixaram as cavalhadas, que são a apresentação teatral realizada em Portugal, são apresentações de teatro, apresentado na rua, o bacalhau, que veio de Portugal, e algumas casas, gente, com estruturas com portas pequenininhas, coloridinhas. Algumas estruturas de casas foram trazidas e feitas aqui em homenagem a Portugal. Já os alemães, na página 227, nos trouxeram cuca, que é um bolo tradicional alemão. É um bolo chamado cuca, que é alemão. Então, quando eles vieram para cá, eles ensinaram os brasileiros a fazer esse tipo de bolo. Algo muito importante que eu acabei de falar para vocês é a Oktoberfest, festa em outubro, em alemão. A festa é toda voltada para os alemães. E outra cultura que eles trouxeram foi a casa em estilo enxaimel, aquele estilozinho de casinha, E enxaimel como se fosse um enxame de abelha, com algumas madeirinhas cortadinhas. Então, essa foi a cultura deixada pelos alemães. Então, vieram os alemães e suíços depois dos portugueses,
Aí abaixo, onde tem de olho no local, tem assim: pesquise se há alguma festa tradicional popular na sua região e faça um desenho ou cole imagem. Então, aqui na nossa região, em Simão Dias, né? Qual é a festa popular que nós temos? A gente tem a festa de Senhora Santana, né? Uma festa muito popular que as pessoas católicas comemoram, mas também as pessoas evangélicas. Às vezes eles comemoram alguma chegada de algum pastor que vai fazer alguma festa, algum evento religioso também, né? Outras culturas também tem aquele determinado período que tem a festa, mas uma festa tradicional mesmo é o que? A quadrilha, né, gente? São João. Vocês pensem e façam aí, tá? Deixa para depois. Outro grupo que veio para o Brasil também foram os italianos. Depois dos alemães e suíços, estão os italianos. Epa, peraí, estou escutando um burburinho que lá no Brasil tem onde trabalhar e onde ganhar dinheiro. Vamos lá. Então, os italianos, na página 228, tem assim: os imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870. Nessa época, tinha como destino o sul do país e fundaram as colônias de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, entre outras. Então, os italianos, gente, também deixaram muito sua cultura aqui, né? Além deles terem vindo para trabalhar, eles deixaram sua cultura. Como, por exemplo, aí abaixo tem assim, a festa da uva em Caxias do Sul. Então, festa da uva, gente, os italianos adoram a festa da uva, porque o vinho vem muito da Itália. Então, tem a festa da uva, tem também a polenta, que é um prato típico italiano, e tem a macarronada, que também é um prato típico italiano. Aí abaixo, onde tem de olho no local, tem qual comida típica de sua localidade? Pesquise a receita de um prato típico da sua região e registre nas linhas abaixo o nome e a receita, certo? Qual é um prato típico? Ah, tia, eu acho que o arroz com feijão tropeiro. Ah, tia, eu acho que aqui na Simão Dias é churrasco. Tia, eu acho que em Paripiranga é isso. Pensem aí, o que é que vende muito nos restaurantes? Ou então, pergunta a mamãe, pergunta a sua vovó, um prato que sempre tem que ter, né? Qual é o prato, certo? Nessa página 229, nós temos também falando sobre quem? Sobre os japoneses. Sim, os japoneses. Gente, em São Paulo tem uma gigantesca, né, comunidade japonesa. Em Aracaju está começando a crescer também, porque eu não sei se vocês, agora não por conta da pandemia, mas o ano passado quando eu fui a Aracaju tinha muitas, eles vendem muito pastel, eles têm muita loja no calçadão dos japoneses, só que em São Paulo, gente, é muito. Então, os japoneses, eles são muito inteligentes. Eles viram que aqui no Brasil, eles não vieram só em busca de trabalho, não. Eles vieram em busca, gente, de enricar mesmo. Logo lá no Japão, eles conseguem muito material, muita matéria-prima. Vendem aqui no Brasil, abrem suas lojas e conseguem, viver muito bem, viu? Então, em 1908, chegou ao Brasil o primeiro navio de imigrantes japoneses que fugiam do desemprego em sua terra natal. Inicialmente, os japoneses foram trabalhar nas fazendas de café. Então, no início, como eles sabiam que o café dava muito dinheiro aqui no Brasil, porque a produção era gigantesca, eles foram trabalhar na fazenda de café. Porém, alguns deles não eram agricultores. E passado algum tempo, foram para a cidade em busca de trabalho, principalmente para São Paulo, como eu acabei de falar. Em São Paulo, estabeleceram uma região onde hoje está localizado o bairro da Liberdade. Tem um bairro em São Paulo, eu já passei por esse bairro, que eu morava em São Paulo também, eu morei em São Paulo uma época, chama bairro da Liberdade. Gente, nesse bairro é tudo voltado para o Japão. Se vocês andarem lá, parece até que está no Japão. Quem já viu algumas imagens do Japão, porque tem umas luzes assim que eles decoraram em forma de japonês, eles andam com roupas japonesas, porque assim como os alemães, eles também trouxeram a cultura, né, os italianos também, eles trouxeram a cultura japonesa e se alojaram em determinado local. Então lá eles fixaram, né, a língua portuguesa e a alimentação foram algumas das dificuldades, gente, deles. Por quê? Então por que eles quiseram se alojar no bairro da Liberdade? Porque as pessoas não sabiam falar japonês, os brasileiros não sabiam. Então, todos que vinham do Japão começaram a se alojar ali. Com o tempo, foi que eles foram aprendendo a língua portuguesa, né? O nosso português. E aí, eles começaram a se deslocar para outras localidades. Mas ainda, hoje em dia, ainda tem muito japonês nesse bairro da Liberdade. E o bairro da Liberdade parece mesmo do Japão.
O que foi que os japoneses nos trouxeram? Claro, né? Sushi, que são comidas japonesas, são pratos oferecidos em muitos restaurantes brasileiros. Liberdade, que é o bairro que se tornou um bairro de imigrantes japoneses em São Paulo. Um bairro bonito, porque os japoneses não gostam de sujeira, não gostam de desorganização. Se vocês veem, é tudo muito limpo, eles são muito educados, eles não jogam nada no chão. E o Jankinpo, ou pedra, papel e tesoura, uma das brincadeiras trazidas pelos japoneses. Vocês jogam, já vi vocês jogando pedra, papel, tesoura. Então, essa brincadeira foi trazida pelos japoneses, certo? Vamos agora. Essa partezinha aqui do aprender brincando não precisa fazer, não. Vamos para a página 230. Nessa página 230, nós temos assim, outros imigrantes que vieram para o Brasil. Os árabes. A maior parte dos imigrantes árabes veio da Síria e do Líbano. E a partir de 1880 se estabeleceu no estado de São Paulo. Preferiram as cidades, pois atuavam principalmente como comerciantes. Os árabes já vieram como comerciantes. Eles também foram aos estados do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Rio Grande do Sul e do Maranhão. São pratos típicos de sua terra natal o quibe, o tabule, a esfirra e pratos feitos com grão de bico. Um dos quitutes árabes mais apreciados pelos brasileiros é o quibe, que pode ser servido assado, frito e até mesmo cru. As palavras azeite, açúcar e algodão são de origem árabe. Vejam aí, gente, o que foi que os árabes trouxeram, olha. O quibe, que é uma receita de origem árabe, a mesquita em Foz do Iguaçu, cidade que tem a maior comunidade muçulmana do país, que é um tipo de religião, então eles construíram, né, essa mesquita em Foz do Iguaçu, e o Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital muito conhecido, né, muitos artistas vão para lá, por conta de ser árabe, ter médicos de alto padrão lá, e aí onde tem assim, trem da história. Atualmente o Brasil recebe muitos imigrantes vindos de países em guerra ou em crise política e econômica. Venezuelanos, bolivianos, haitianos e sírios são alguns desses povos que buscam melhores condições de vida em terras brasileiras. Pesquise na internet o que levou tantas pessoas de países como Venezuela, Bolívia, Haiti a irem em busca de uma vida melhor e converse sobre o assunto com seus colegas. Essa parte não precisam vocês fazerem, porque eu já expliquei a vocês. Eles vieram em busca de vida melhor ao contrário de quem dos árabes, alguns japoneses também, né, já vieram com uma situação financeira boa, outros vieram também para trabalhar, mas por que esses imigrantes vieram? Em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, certo? Então fica aqui a nossa aula, eu vou deixar para vocês uma atividade na ficha para vocês realizarem de acordo com esse conteúdo, que vocês vão responder rapidinho, porque é fácil, tá certo? Tira a foto e me envia, tá bom? Um beijão. E antes de terminar, recapitulando, as primeiras pessoas, os primeiros habitantes, quais foram os 3 primeiros povos habitantes? Primeiro foram quem? Primeiro de todos, os indígenas, né? Segundo foi quem? Segundo os portugueses, que colonizaram o Brasil. E terceiro foi quem? Foi os africanos, né? Que vieram depois escravizados. Mas depois dos portugueses, quais foram os primeiros? Alemães e suíços, certo? Então, os alemães e os suíços. Aí depois vieram quem mais? Os italianos, vieram os japoneses e vieram os árabes, tá certo? Não esqueçam disso, é uma boa dica para vocês, ó. Beijão.